E aí, hoje eu vou abordar o tema Estados e suas ideologias, ou seja, a concepção ideológica de um Estado, porque não é possível ter uma concepção ideológica. Na verdade, é possível, mas não dá certo. Essa vai ser a tecla que eu vou bater hoje, na qual eu vou bater hoje. Na verdade, eu vou demonstrar como não dá certo, e não falar não dá certo, então foda-se. O argumento é o seguinte, vamos supor, você pergunta pro cara, por que o Estado é necessário? Aí o cara já faz uma afirmação ideológica. Ele, por exemplo, diz o seguinte, o Estado é necessário para trazer igualdade social. Ou então, o Estado é necessário para manter a segurança e proteger a propriedade privada. Ou então o cara diz, bom, o Estado é necessário para manter a nação coesa. Respectivamente, isso é mais ou menos o que dizem os socialistas, os liberais e os fascistas. Mais ou menos, tá? Não é só simplesmente puramente isso. O que eu vou comentar aqui se aplica a todas as concepções que achem que o Estado não é o fim em si mesmo, e sim que ele tenha um fim. Por exemplo, o fim da igualdade, ou o fim de proteger a propriedade privada. Enfim, vamos primeiro partir de alguns pressupostos. Pois bem, por exemplo, pessoas ricas, elas sempre têm aquelas amigas que estão lá por interesse, certo? Aqueles amigos que estão lá puramente, tão somente por nenhuma outra razão além do interesse. Elas são amigas só por causa disso. E por que isso acontece? Porque as pessoas perseguem seus próprios fins. E algumas vezes elas acham formas de externalizar o trabalho, de procurar o seu próprio fim através do seu próprio trabalho, óbvio. O que acontece na política é mais ou menos a mesma coisa. Como você tem a opção da política, de você usar o poder da política para perseguir um fim, por exemplo, bom, eu quero ganhar no mercado. Por exemplo, eu lancei agora uma empresa de mouses. E essa empresa está vendendo, mas está dando umas cambalhotas. O que eu faço? Bom, eu tenho duas opções. Eu posso competir no mercado, ou posso ainda ir lá e comprar um político, por exemplo. Fala, cara, ó, faz o seguinte. Fala que se você não regulamentar o uso dos mouses, eles vão começar a quebrar muito fácil. Eles vão quebrar muito fácil. E a iniciativa privada não pode, sei lá, não pode gerir a administração da qualidade dos mouses, senão acaba ficando ruim os mouses e os consumidores são explorados e assim por diante. O que você está fazendo aí? Você está usando o poder que o amigo político tem para poder perseguir seus próprios fins. E isso existe, tá, gente? Não é uma coisa assim, eu não estou inventando uma coisa. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. E continua acontecendo. O fato é, esse tipo de coisa, ele perverte uma concepção de Estado, qualquer ela que seja. O exemplo do poder econômico é basicamente a mesma coisa. Tinha lá o carinha com o dinheiro dele, tinha lá o amigo dele, que não era um amigo de fato, e sim um cara que queria alguma coisa. Ele foi lá, pegou o dinheiro do cara e usou para uma coisa que o cara não ia usar. Portanto, ele deu fins diferentes para os recursos que o cara que estava rico ia usar para certos outros fins. A mesma coisa acontece na política. O caso, no entanto, é que na política é um pouquinho diferente. Por exemplo, você pode ser um amigo de uma pessoa rica, de fato, e tirar um pouquinho de dinheiro e isso não vai fazer tanta diferença para ela. Ou então, sei lá, mas tanto faz. Eu estou supondo uma situação completamente hipotética. Agora, no caso da política, isso tem um efeito cumulativo. Da mesma forma que o cara que tem o poder econômico, entre aspas, não é poder, é poder.
ele vai ter vários amigos. Por quê? Porque tem várias pessoas que querem os próprios fins delas. Os próprios fins delas. Não um bem altruísta ou algo assim. Tá. Na política acontece o seguinte. Vamos supor. Chegou um cara com uma ideologia. A ideologia é a seguinte. Bom, eu vou implantar a igualdade social. É isso que eu acredito. O cara chega, faz umas leis, consegue, sei lá, consegue entre aspas, tá? Consegue chegar na igualdade social. Tendo chegado na igualdade social, bom, é óbvio. Primeiro, ele não vive para sempre, e portanto o mandato dele não pode ser eterno. Em segundo lugar, na maioria das vezes, o mandato não é eterno, mesmo que o cara não viva para sempre. Claro, se você excetuar os primeiros anos de governo da história, as monarquias e tal, porque isso era vitalício, e como era vitalício, na maioria das vezes, a não ser, claro, excetuando revoluções, você tinha derrubadas de governo, que era muito raro. No entanto, numa democracia, só dura 4 anos. Vamos desconsiderar essas coisas por um tempo. Vamos só supor que o cara simplesmente está governando de forma vitalícia. O cara chegou, como eu disse agora há pouco, e ele conseguiu implantar a igualdade social. Depois de um certo tempo, podem ocorrer duas coisas. Ou um golpe de Estado, e essa ideologia não necessariamente vai ser mantida, por assim dizer, ou o fim da vida dele. E com o fim da vida dele vai ser o filho dele. Provavelmente é mais fácil assim de manter a ideologia, porque o pai ensina o filho. Mas o que importa aqui é, políticos têm amigos, políticos dentro do próprio partido. E as pessoas do próprio partido também têm amigos. E como tem o poder político, assim como de modo geral também tem o poder econômico, o qual a gente pode usar para atingir certos fins, alguns amigos dos políticos, como alguns amigos dos ricos, ou todos os amigos dos políticos, como todos os amigos dos ricos, vão ser amigos deles só para conseguir certos fins. Conversar com o político para botar uma lei que vai me beneficiar, por exemplo, a lei do mouse que eu acabei de falar. Vai, sei lá, conversar com o governador para abolir uma lei que estava me atrapalhando e assim por diante. Onde eu quero chegar é o seguinte: a não ser que políticos sejam completamente isolados da humanidade, e mesmo nesse caso não estaria isento desse tipo de coisa acontecer, eles vão ter amigos, e alguns desses amigos vão ser amigos que querem perverter o Estado ideológico, e portanto o que acontece é que o Estado ideológico não vai conseguir se manter, pelo menos não na forma ideológica pura que ele estava antes. E ao longo do tempo ele vai cada vez mais se pervertendo, e cada vez mais vão coisas que não tem nada a ver com ideologia vir para dentro do Estado e começar a fazer parte do Estado. E é isso que aconteceu em todos os governos da história. Por exemplo, na França pós-revolucionária, tava lá os caras que mataram os caras da monarquia, aí chegou, sei lá, Napoleão e conseguiu conquistar o povo. Tá. No começo era uma coisa revolucionária. E aí Napoleão era monarquista. E aí? Começou com um fim, terminou com outro. Por quê? Porque o cara queria poder, ele entrou no poder através das amizades que ele tinha. Liberalismo americano. Liberalismo estadunidense. Começou lá um estado liberal, depois de 200 anos é um dos maiores estados que a gente vê na história. Tem um número enorme de leis regulamentadoras de mercado e assim por diante. Tem um número enorme de leis de controle social, e todos esses tipos de leis não eram a concepção ideológica original. Embora a Constituição dos Estados Unidos ainda exista, eles interpretam de uma forma diferente. E aqui eu enfio o meu segundo ponto. O meu primeiro ponto era
como eu expliquei durante todo esse diálogo, esse monólogo, as pessoas têm amigos e quando elas têm poder, a tendência é de que se você tem um Estado, como o Estado não é feito de um ser vivo, não é feito de alguma coisa que não é indivíduos, ele não vai conseguir se manter com uma ideologia por muito tempo, porque as pessoas que são amigos, que querem poder, vão conseguir entrar no poder uma hora ou outra. Isso é meio que probabilístico. A chance, através do tempo, de uma pessoa conseguir entrar no poder porque ela quer poder, vai aumentando, porque vão mais pessoas tentando e vai ter mais tempo para conseguir aquelas tentativas. E aqui entra o meu segundo ponto. Quando você bota o Estado para julgar a si mesmo, você tem, naturalmente, por causa do processo que eu apontei, que as pessoas que querem poder entram no Estado, que o Estado não julga conforme a ideologia primária dele prega que vai ser julgado. Ou seja, os Estados Unidos tinha uma Constituição liberal. Tá. Hoje em dia, a Constituição ainda existe? Sim. Como ela é interpretada? De forma não liberal. Ou seja, não adianta nada você fazer uma Constituição, você deixar o controle do Estado no próprio Estado. Ou seja, você controlar o Estado através de mecanismos de dentro do Estado, porque simplesmente esses mecanismos vão ser burlados. Sempre existe uma forma de burlar um mecanismo dentro do próprio Estado, se o Estado for o regulador do mecanismo. E é isso que acontece em todas as constituições. O problema de uma ideologia no Estado não é só, como eu apresentei durante o vídeo inteiro, que existem pessoas que querem poder, independente de ideologia, foda-se a ideologia, mas também que, mesmo considerando que você consiga pôr um controle nessas pessoas, ao longo do tempo essas pessoas vão conseguir burlar. E é isso que aconteceu durante toda a história de todos os estados do mundo. E o estado onde isso é mais visível, que era o menor estado do mundo, é o estado dos Estados Unidos, o estado dos Estados Unidos da América. Bom, eu acho que é isso aí. Até mais.